Simetria no plano cartesiano. Nós vamos começar aqui com simetria de reflexão. Então, nós vamos fazer o polígono e depois vamos fazer a reflexão desse polígono. Nós vamos ver a figura espelhada. Então, reflexão, a figura se mantém no mesmo tamanho e para refletir essa figura, multiplicamos as coordenadas por menos 1. Primeiro, vamos colocar as coordenadas no plano cartesiano. Tenho 3 coordenadas, então minha figura será de 3 lados, um triângulo. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Então, aqui eu tenho o x vale 6 e o y vale 0. Então, eu tenho meu eixo x, meu eixo y. O número 0 marcamos em cima do número. O número está no x, então no eixo x. 6 para x, 0 para y. Então, aqui eu tenho meu ponto L. Meu ponto M, 0 e menos 6. Marcamos em cima do menos 6, em cima do número. O número está no eixo y. Menos 6 é meu ponto M. E temos meu ponto N. 4 positivo para o x, menos 6 para o y. Então, aqui eu tenho o meu ponto N. Nós vamos ligar com segmentos de reta para fechar essa figura. Então, LM, M e N e LN. Traçamos o segmento de reta, formamos aqui o nosso polígono, que é um triângulo. Agora, nós vamos fazer a reflexão dessa figura, multiplicando as coordenadas por menos 1. Posso multiplicar só o x, posso multiplicar só o y, posso multiplicar os dois por menos 1. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar os dois por menos 1. Então, vezes menos 1, valor do x e valor do y. Então, vai ficar 6 vezes menos 1, menos 6. Positivo e negativo, negativo, mais com menos, menos. Sinais diferentes fica negativo. 0 vezes menos 1, 0. 0 vezes menos 1, 0. Menos 6 vezes menos 1, menos com menos, mais 6. No N', 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. Menos com menos, mais. No 4, mais com menos, menos. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Agora, nós vamos traçar o polígono L', M' e N' no meu plano. Primeiro valor do x, menos 6 e 0. No eixo x, menos 6 e 0. Em cima do eixo, L'. M', 0 e 6. Em cima do número, o número está no eixo y. Então, 6. Aqui eu tenho o meu ponto M'. N', menos 4 no x e 6 no y. Menos 4 e 6. N'. Então, aqui nós temos o nosso polígono. Vamos ligar com segmentos de reta. Então, vai ficar M', N', L', N' e N, M', L'. Então, aqui eu tenho o meu polígono L', M', N'. Ele foi feita a reflexão e mantém a mesma figura, com as mesmas características, e como se estivesse refletindo a figura em um espelho. A distância é a mesma, de 0 até 6, 0, 6, 0, 6 e 0, 6. A distância a distância é sempre positivo. Então, aqui mantém-se a distância no plano cartesiano, na reflexão. Agora, nós vamos fazer a translação. Na translação, nós podemos somar ou subtrair o número às coordenadas. No caso aqui, nesse retângulo, a translação, nós fazemos a movimentação desse retângulo no plano. Então, aqui, olha, são 4 pontos, 4 coordenadas. Então, nós vamos ter uma figura de 4 lados. No caso, aqui vai ser um retângulo. Posso somar só na abscissa, que é o x, posso somar só no eixo y, que é a ordenada, ou posso somar nos dois ao mesmo tempo. Eu vou somar nos dois. No eixo x, eu vou somar 3. No eixo y, eu vou somar 2. Então, e nós vamos ter aqui a nossa translação. Nós vamos movimentar a figura no plano. Aqui eu já coloquei as coordenadas. Então, aqui, ó,
para o x, 1 para o y1 é o ponto A, ponto B, 3 e 1, 3 e 1, ponto C, 3 e 2, ponto D, 1 e 2. Então, aqui eu tenho o meu retângulo. Agora, eu vou somar para fazer a translação. Então, primeiro, vou somar só na abscissa, no eixo x. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. No eixo y, 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Agora, nós vamos traçar a figura no plano cartesiano. Primeiro, o valor do x, depois o valor do y. No eixo x, 4 para x, 3 para y. Tem aqui meu ponto, a linha. B', 6 no x e 3 no y. 6 e 3. Meu ponto B'. Meu ponto C', 6 e 4. 6 no x, 4 no y. Ponto C'. Ponto D', 4 no x, 4 no y. E aí, nós vamos fechar a figura com segmentos de reta. Então, aqui eu tenho A', B' e C'. Então, fizemos a translação desse retângulo no plano cartesiano. Mantém-se a mesma característica, as mesmas medidas, o mesmo tamanho, só movimentamos a figura no plano cartesiano. Então, para movimentar, fazer a translação, somamos ou subtraímos o número às coordenadas. Agora, nós temos aqui, olha, conjuntos numéricos. Então, nós temos conjunto dos números naturais, que só tem números positivos, inteiros. Conjunto dos números inteiros, só tem números positivos e negativos, não tem fração, não tem decimal. Então, ele vem lá do infinito negativo, menos 1 milhão, menos 100, menos 2, menos 1, 0, e vai para o infinito positivo, 1, 2, 3, 4, e é infinito dos dois lados. Então, esses números que estão no conjunto dos números naturais são os mesmos que estão aqui. Então, esse é um conjunto maior. Tem os números negativos mais esses números naturais. Conjunto o quê? Tudo que eu consigo transformar em fração. Então, aqui, olha, tem números negativos, tem números positivos, tem frações, tem números decimais e tem dízima periódica, mais os números que estão aqui, mais os números que estão aqui. Tá? Então, N é um conjunto menor, que só tem números positivos, está dentro dos inteiros, e os inteiros dentro dos racionais. Então, aqui é a representação por diagrama. Tá? Então, o conjunto Q é um conjunto maior, que tem números positivos, negativos, frações, decimais, dízimas periódicas. Então, aqui eu tenho a representação com alguns números, ó, naturais, todos os positivos inteiros. Números inteiros, os positivos mais os negativos. E os números racionais, positivos, negativos, mais as frações e mais os números decimais e dízimas periódicas. Então, aqui nós vamos identificar os números como natural, inteiro ou racional. Menos 4. Negativo não tem nesse conjunto. Então, ele está no conjunto dos números inteiros. Ele está no conjunto dos números racionais. Então, menos 4 é inteiro, ele é o número racional. O B, menos 2,3. Aqui eu não tenho, nos naturais, não tenho frações e nem decimais. Nos inteiros, não tenho frações nem decimais. Só está nesse conjunto Q. Então, B só pertence ao conjunto Q. No item C, 1/4, não tem fração, não tem no natural, no inteiro também não, então ele só pertence ao conjunto dos números racionais. Só está no conjunto Q. 1, ele está em todos os conjuntos, né? Naturais, inteiros e racionais. Então, ele pertence aqui, ó, ao conjunto dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. E a dízima periódica, que só está no conjunto Q. Né? Então, pertence ao conjunto dos números racionais. Frações equivalentes. Frações equivalentes possuem a mesma porção, só que nós escrevemos com números diferentes. Podemos multiplicar ou dividir para achar a fração equivalente. Nessa primeira fração, eu vou fazer a divisão por 2. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, não pode ser 0 nem 1, tem que ser diferente de 0 e 1. Aqui é par, vou dividir por 2. 20 dividido por 2,
10. 12 dividido por 2, 6. Simplifica a fração. Aqui os dois são par, vou dividir de novo, em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Então, são equivalentes 5 terços, 10 sextos e 20 dozeavos. 13 e 26 avos. Só dá para simplificar por 13. 13 dividido por 13 dá 1. 26 dividido por 13 dá 2. Então, 1/6 é equivalente a 13 e 26 avos. No item B, quero achar o valor do x. Então, aqui eu tenho uma igualdade, a fração é equivalente. Então, tudo que eu faço nessa fração de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, sempre eu tenho que ir multiplicando ou dividindo para achar a fração equivalente. De 2 para 12, multiplico por 6. Então, tem que multiplicar por 6 em cima também. Então, 5 vezes 6, 30. 2 vezes 6, 12. Então, o meu x aqui é igual a 30. Então, ó, 5 vezes 6 vai dar 30. Então, o x vale 30. Multiplicação de frações. Multiplicamos o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Simplificamos e vamos achar a fração equivalente. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. 2 quintos. 6 vezes 4 terços. Se não tem número aqui embaixo, colocamos o número 1. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 3, 3. Essa fração dá uma divisão exata. 24 dividido por 3, 8. Na ordem crescente com frações. Então, vou colocar da fração do menor para o maior. Para saber qual a fração é menor, vou transformar em número decimal. Então, pego 4 quintos, pego 4 e divido por 5. 4 quintos. 4 é pouco para dividir por 5. Coloco 0, acrescento 0. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0. Então, 4 quintos é a mesma coisa que 0,8 em decimal. 5 meios, pego 5 e vou dividir por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 sobra 1. Não tem número para baixar, coloca vírgula, acrescenta 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 sobrou 0. Então, aqui vai dar 2,5. 1 terço, pego 1 e vou dividir por 3. 1 é pouco para dividir por 3. Coloco 0, acrescenta 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Para continuar a conta, só colocar 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Então, sobrou 1 de novo, é uma dízima periódica. Então, vai ficar 0,3333. Para saber quem é do menor para o maior, nós vamos pensar aqui em dinheiro. 0,8 é a mesma coisa que 80 centavos. 2,5 é a mesma coisa que R$ 2,50. 0,33 é aproximadamente 33 centavos. Então, nós vamos colocar aqui do menor para o maior. Menor 0,33, então aqui eu tenho 1 terço, é menor. Depois 4 quintos, que é 0,80. E depois 2,50, que é 5 meios. Então, aqui as frações estão na ordem crescente, do menor para o maior.